Olá, família do Química 360, sejam bem-vindos. Estamos na nossa aula 2 do capítulo 1 de Química Geral, estudo da matéria e suas transformações. O que vamos aprender nesse tópico? Vamos aprender os principais conceitos da química, conceitos básicos que será de fundamental importância para todos os conteúdos que vamos trabalhar daqui para frente. Bom, vocês aprenderam com o vovô Augusto no tópico 1? Vovô Augusto, ele não gosta de chamar ele assim não, mas pela idade a gente já tem que levar essas considerações. Vocês aprenderam o conceito superficial de química e a importância de se estudar a química. Agora vamos nos ater a palavrinhas, termos que vai te acompanhar ao longo de todo o processo preparatório, seja ele vestibular ou seja ele Enem. Então vamos lá. Bom, química. O que é a química? A química é uma ciência que faz parte do bloco das ciências da natureza. O que essa disciplina linda e maravilhosa estuda? A química é uma ciência que estuda a matéria. Sim, tio Elan, mas estuda exatamente o que da matéria? A química é uma ciência que estuda a matéria. O que? As propriedades da matéria, as transformações da matéria e a composição da matéria, ou seja, do que a matéria é formada. Bom, o nosso principal objetivo nessa aula é assegurar justamente a composição da matéria, do que ela é feita. Bom, e vamos começar com uma perguntinha clássica. Tio Elan, e o que é matéria? Bom, eu aprendi esse conceito pela primeira vez assistindo o Chaves. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, de forma bem resumida, matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Tio Elan, tudo está fazendo sentido. Então, química é uma ciência que estuda a matéria. O que exatamente da matéria? As propriedades, as transformações e a sua composição. E a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, vamos um pouco mais além. E o que forma a matéria? A matéria é tudo que está no nosso universo. E de que é formada a matéria? A matéria é formada por uma unidade fundamental, denominada de átomos. Átomos é uma palavra de origem grega que vamos falar um pouco mais do seu significado em um assunto chamado modelos atômicos. Mas a sua origem tem um significado não divisível, ou seja, é a menor porção da matéria a qual não se pode mais dividir. Bom, vamos ver que hoje não é bem assim. Hoje sabemos que existe algumas partículas subatômicas, algo que é ainda menor do que o átomo, mas isso é cena para um outro episódio. Então, a matéria é formada por átomos. Certamente você já ouviu falar átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Bom, e através dos átomos haverá a formação dos famosos elementos químicos. Hoje, 2023, temos um total de 118 elementos químicos descobertos na natureza. Alguns deles existem naturalmente e outros foram sintetizados. Bom, tio Elan, então, peraí. Faça com que isso tenha sentido aqui para mim, que ainda não casou muito bem. Bom, aqui temos dois elementos químicos. O elemento químico carbono. Cada elemento químico é representado por um símbolo, por uma letra, em alguns casos até duas. O elemento químico carbono é representado pelo símbolo C e apresenta dois números que têm significados, mas isso também é um outro episódio. Número 6, número 12. O elemento químico carbono é formado por vários átomos de carbono.
O elemento químico o oxigênio é formado por vários átomos de oxigênio. Átomos de carbono vai se unir e assim formar um elemento chamado carbono. Átomos de oxigênio se unem e formará o elemento químico oxigênio. Boa, tio Elan, você conceituou matéria, falou do que ela é formada e pontuou agora que através dos átomos é possível formar os elementos. Mas não para por aqui não, não para por aqui não. Quando os elementos se combinam, quando os elementos realizam um casamento entre eles, na química chamamos, quando o elemento faz uma ligação química, ele formará agora as moléculas. Um exemplo de molécula que foi colocado aqui, o CO2. O que é o CO2? O CO2 é uma molécula que é formada pelo casamento do elemento carbono com o elemento oxigênio. Sendo que aqui temos somente um átomo de carbono e temos dois átomos de oxigênio. Então, uma molécula é formada pela combinação de elementos. Elementos é formado pela união de átomos. E tudo isso formará a matéria. Aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, mas você não vai encontrar na natureza somente uma molécula de CO2. Você não encontrará na natureza somente uma molécula de CO2. Você encontrará um ambiente a qual tem várias moléculas de CO2. Você não vai encontrar ela isolada. Então, significa dizer que, quando se tem a união de moléculas, formará o que chamamos de substância. A substância é a união de moléculas semelhantes. As moléculas é o casamento entre os elementos, que podem ser um casamento entre elementos iguais ou elementos diferentes. Os elementos são formados por um aglomerado de átomos. E átomos é o que constitui toda a matéria. Ah, tio Elan, eu acho que tudo fez sentido. Mas vou fazer uma simples correlação que eu tenho certeza que, se ficou algum tipo de dúvida, vai acabar nesse exato momento. Bom, conceitos químicos é o que estamos aprendendo nesse momento. Acabei de falar uma pequena frase. Conceitos químicos é o que estamos estudando. Bom, vamos fragmentar essa frase. O átomo equivale a cada uma dessas letras. O elemento equivale a cada uma das sílabas que forma o conjunto de palavras. A molécula é cada palavrinha que é colocada dentro desta frase. E a substância é tudo junto. É o aglomerado, é a formação completa. Conceitos químicos. Isso significa dizer que o átomo forma o elemento. O casamento, a união entre os elementos formará as moléculas. E o ambiente a qual se tem um aglomerado dessas moléculas formará uma substância. Por exemplo, se você estiver com um copo de água nesse exato momento, você não está bebendo uma molécula de água. Você está bebendo um aglomerado de moléculas de água. E a esse aglomerado dá-se o nome de substância. Bom, chegou a hora do vamos ver. Mas se você está aqui no Química 360, temos um diferencial. Por quê? Qual é o nosso diferencial?
nos atentamos nos mínimos e minuciosos detalhes. Tem um detalhe que é de fundamental importância que você saiba, que está um pouco mais além dessa combinação de conceitos. Que detalhe é esse? A matéria pode se apresentar de duas diferentes formas no nosso cotidiano. Ela pode se apresentar na forma de um corpo e na forma de um objeto. Quando é que ela vai se apresentar na forma de corpo? Quando o corpo, em termos conceituais, nada mais é do que uma porção delimitada da matéria, a qual não se tem uma finalidade direta, a qual o homem não manuseou para um determinado uso. E o objeto é a matéria trabalhada, é a matéria a qual o homem moldou, trabalhou para se ter uma utilidade. Então, para amarrarmos perfeitamente essa parte conceitual, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Matéria pode se apresentar na forma de corpo e objeto. Por exemplo, a árvore. A árvore é uma matéria? Por que, tio Elan? Ué, porque a árvore possui massa e ocupa lugar no espaço. Se dessa árvore você pegar um pequeno pedaço de madeira, um tronco, você tem um corpo. O corpo é um pedaço, é uma porção delimitada da matéria. Mas se você pegar esse pedaço de madeira, esse corpo, e dar uma trabalhada, o homem manusear ele, você pode, por exemplo, fazer uma escada. Você pode, por exemplo, fazer uma cadeira, uma mesa. O objeto já é a versão trabalhada da matéria a qual se presta a um determinado uso. Então, aprendemos nessa aula do tópico 2 conceitos que será de extrema importância daqui para frente. Conceitos de matéria, átomos, elementos, moléculas e substâncias. E sabendo também que a matéria pode se apresentar na forma de corpo e objeto. Chegou a hora de colocarmos o nosso conhecimento em prática, para de fato você compreender como que esses conceitos podem ser colocados no seu processo seletivo. Vamos nos deparar aqui com duas situações, bem rápida, direta e prática. Uma situação que você pode ser cobrado é algo visual. É mostrado aqui visualmente esse aglomerado aqui de pontinhos. Mas de acordo com essa abordagem visual, você é capaz de determinar o número de átomos, o número de elementos e o número de moléculas. Bom, lembre-se, o átomo é bem o início, equivale às letras. Então, se você ler essa frase, conceitos químicos, para você saber o tanto de letras, você vai contar uma por uma. A mesma coisa encontra-se nesse cenário. Quantos átomos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você tem um total de 14 átomos. Quando esses átomos iguais se combinam, formará os elementos. Foi o que aprendemos ali. Então veja bem, quantas bolinhas diferentes, de cores diferentes temos? Temos a bolinha de cor azul, temos a bolinha de cor vermelha e temos a bolinha de cor verde. Temos 3 diferentes tipos de átomos. Isso significa dizer que temos um total aqui de 3 elementos. O elemento representado pela bolinha azul, o elemento representado pela bolinha vermelha
e o elemento representado pela bolinha verde. E por fim, você pode ser questionado: quantas moléculas temos aqui? Moléculas é quando há a combinação dessas bolinhas, a combinação desses elementos. Então, quantas moléculas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um total aqui de 6 moléculas. Puxa, tio Elan, eu acho que eu peguei. Gostei. Vamos fechar a nossa segunda videoaula desse conteúdo? Temos aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Dê uma pausa nessa aula. Pause. E tente você mesmo responder número de átomos e número de elementos. Pausou? Quantos átomos temos aqui? 2, mais 1, 3, mais 4, 7. Temos um total de 7 átomos. E esses átomos, 2 são de hidrogênio, 1 é de enxofre, que é representado pelo símbolo S, e 4 é de oxigênio. Significa dizer que temos um total de 3 elementos. Então, essa foi a nossa segunda videoaula do capítulo Estudo da Matéria e Suas Transformações. Permaneça conosco porque a próxima videoaula, tio Augusto vai lhe apresentar algo bem bacana. Beijo, beijo, fique com Deus. Você fez uma parada massa. Você mandou eles pararem, pô. Isso ficou top. Porque aí você dá o sinal pra eles, como se fosse aqui na aula, por exemplo. Lá, galera, é com vocês agora. Um barulhozinho aqui me colocou. Não, não é daqui não. Não, tem um barulhinho, mas é de fora. É. Tô escutando também, vai. Rapaz, eu quase que eu boto a videoaula toda perdida. Você não percebeu, não? Não. Não chegou, não. Eu esqueci. E falar corpo. Era pra eu falar aqui. Mas você chegou a falar corpo. Não, eu falei dos conceitos, Você foi tudo. pulando e deixando ela. Foi. Mas, tipo assim, ficou meio que algo lógico. Eu conceituei Ficou certinho. e depois eu fiz a consideração. Ficou certinho. Não vou na academia à tarde, não. Eu vou preparar meu material. Tô fora. Testando.